Olá, companheiros da Casa do Caminho, eu sou a Silvana. É muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. O nosso estudo de hoje é do Livro dos Espíritos, perguntas 128 a 131. Está no final do capítulo 1, segunda parte, dos Espíritos, tratando de anjos e demônios. Nós vamos ler uma página, fazer a prece e depois nós vamos às nossas questões que devem ser refletidas nesse estudo. A página está no livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e é o número 140, a lição 140, com o título Saibamos Lembrar. Lembrai-vos das minhas prisões. Paulo, em Carta aos Colossenses 4:18. Nas infantilidades e reflexões costumeiras, os crentes recordam apenas a luminosa auréola dos espíritos santificados na terra. Supõe muitos encontrá-los facilmente além do túmulo, a fim de receber-lhes preciosas lembranças. Não aguardam senão o céu, através de repouso brilhante na imensidade cósmica. Quantos se lembrarão de Paulo, tão somente na glorificação? Entretanto, nesta observação aos Colossenses, o grande apóstolo exorta os amigos a lhe rememorarem as prisões, como a dizer que os discípulos não devem cristalizar o pensamento na antevisão de facilidades celestes, e sim refletir seriamente no trabalho justo pela posse do reino divino. A conquista da espiritualidade sublimada tem igualmente os seus caminhos. É indispensável percorrê-los. Antes de fixarmos a coroa resplandecente dos apóstolos fiéis, meditemos nos espinhos que lhes feriram a fronte. Paulo conseguiu atingir as culminâncias, entretanto, quantos golpes de açoite, pedradas e ironia suportou, adaptando-se aos ensinamentos do Cristo e escalando a montanha. Não mires apenas a superioridade manifesta daqueles a quem consagras admiração e respeito. Não te esqueças de imitá-los, afeiçoando-te aos serviços sacrificiais a que se devotam para alcançar os divinos fins. Graças a Deus. Mestre amado, Jesus querido, Deus nosso Pai, amigos espirituais, Dr. Herman, nós rogamos as bênçãos de todos vocês, para a Casa do Caminho, para os seus trabalhadores, para aqueles que se afinizam com a causa espírita, para todos nós, Senhor Jesus, para o planeta inteiro. Fica conosco, Senhor, que esses momentos de reflexão sejam para nós todos, de calma, de tranquilidade e de aproveitamento. Graças a Deus. Então, meus irmãos, a primeira pergunta, 128, Kardec perguntou aos espíritos: os seres que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente dos outros espíritos? E a resposta foi assim: não. São os espíritos puros, os que estão no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Então, meus irmãos, a doutrina espírita, como sempre, vem a nos educar, vem nos instruir, vem esclarecer, né? Outrora para nós, muitas vezes, os anjos eram aquelas criaturinhas de cabelo enroladinho, né? De olhos azuis, criaturas lindinhas, né? A gente imaginava assim. Do outro lado, os demônios, né? Criaturas com aquelas formas alegóricas todas, assustadoras. E a doutrina espírita vem nos colocar de uma forma clara, racional, né? Nos fazer raciocinar. Trouxe para nós muita informação, como, por exemplo, a escala espírita que vem sendo estudada por nós, né? Nessa sequência de estudos. E trouxe lá para nós, né? Somente nós vamos citar aqui uma parte, né, do estudo da escala espírita, com a grande pirâmide na base, espíritos imperfeitos, predominância da matéria e propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo. Terceira ordem. Segunda ordem, espíritos bons, predomínio do espírito sobre a matéria, desejo já do bem, de fazer o bem. E no topo dessa pirâmide, os espíritos puros, né? Os ditos anjos, como Jesus, que chegou a um grau supremo de perfeição, com as características da angelitude, né? Então, é muito importante para nós o conhecimento da escala e tudo isso que a doutrina traz para nós.
nós entendermos essa linha de desenvolvimento, né? De desenvolvimento da lei do progresso, né? Que nós todos, ao qual nós todos estamos, né? Estamos todos nós submetidos à lei do progresso. É a marcha do progresso espiritual. E é muito importante, então, essa escala, porque nos dá essa clareza de visão. A gente entende, sim, nós estamos ali, nos espíritos imperfeitos ainda, né? Caminhando para chegarmos, e nossa destinação é essa, é o topo da pirâmide. É a perfeição relativa, né? Aqui a gente pode aspirar. E aqui a pergunta de Kardec, muito importante, quando ele pergunta se os espíritos eram formados por Deus, né? Se era uma categoria especial, se tinha uma natureza diferente dos outros espíritos. E aí, quando a gente estuda que Deus é soberanamente justo e bom, é porque ele realmente o é. Não é um jargão, né? Deus é soberanamente justo e bom. Então, ele não haveria de criar espíritos de uma forma diferenciada, enquanto outros espíritos, né? Uns destinados ao bem eterno, já criados no bem e destinados ao bem eterno, enquanto outros eram criados sofredores, né? Espíritos no mal, devotados ao mal eterno. Se Deus é soberanamente justo e bom, não é lógico, Kardec diz, não é racional que assim ele procedesse. Claro que não. Então a doutrina espírita esclarece para nós, todos criados da mesma forma, simples e ignorantes, caminhando, agregando conhecimento, né? Experiências, evoluindo a parte intelectual e a parte moral, sempre em grau ascendente, jamais retrogradando, podendo estacionar, podendo paralisar um pouco, mas voltaremos sempre a caminhar. Deus nos cria e nos atrai pelo seu amor, pela sua misericórdia para Ele. Então, o espírito não retrograda, não perde o labor, né? Não perde o trabalho ao qual ele já se dedicou, né? E se o espírito fosse criado já com essa luz toda, né? Qual seria o seu mérito, né? Sem o trabalho do tijolinho, um por um, da sua luta, né? Não necessariamente passando pelo mal, nós já aprendemos isso, mas passando pelas construções. O espírito, a doutrina ensina para nós, é o construtor do seu céu, do seu inferno interior. É ele o construtor da sua felicidade ou da sua infelicidade. Ele é infeliz quando se afasta das leis de Deus. Isso diz muita coisa para nós. A lei de Deus é uma lei de amor. Amar a nós mesmos, amar a Deus e ao próximo. E essa página que a gente leu, trazendo Paulo que era Saulo, né? E quando Saulo, soldado romano, promoveu matanças, colocou em presídios homens e mulheres, por causa da sua crença naquele momento. Todavia, quando ele encontra Jesus, né? Aí então, Paulo, ele vai divulgar, né? Vai ser um dos maiores divulgadores do Cristo, fiel, um santo hoje, né? Com base no seu trabalho. Vai ser preso várias vezes, depois que ele segue Jesus como bússola verdadeiramente, né? Ele vai seguir como soldado do Cristo. E aí dessa vez sim, auxiliando a todos, trabalhando por todos, né? E vai morrer decapitado ao final. Então ele diz assim, ali Emmanuel traz para nós nessa lição, que nós lembremos de Paulo, o São Paulo, né? O santo, o espírito de alta envergadura para nós da doutrina espírita, espírito, né? Espírito puro, de alta envergadura. Nós estamos aqui falando, inclusive, de espírito puro, nós estamos falando de espírito de alta envergadura, né? Mas passou com toda a sua crença, a sua disciplina enquanto soldado romano, mas cometeu situações muito complicadas, né, em relação à dor dos semelhantes. Mas depois ele vai trabalhar pelo Cristo. Então ele diz, quando lembrar, nessa lição diz, quando a gente lembrar de Paulo, não lembra só da auréola, só do santo. Lembra daquele que foi espírito, que teve seus equívocos, né? Lembremos do apedrejamento de Estevão, lembremos da sua atuação naquele momento e lembremos depois também de tudo que ele fez, de tudo que ele passou, de ser preso, de ficar doente, de depois no fim ser decapitado, de tudo que aconteceu com ele, para que ele construísse a luz dele, para que ele fizesse brilhar a luz dele.
né? Não foi como que um passe de mágica, foi com uma luta, uma construção. Porque a doutrina espírita vem trazer para nós que nós somos construtores dessa luz. E Jesus disse, brilha a vossa luz. Mas em momento algum, ele disse que não seria através de lutas e esforços. Muito pelo contrário, ele disse, pega a tua cruz e segue. E segue-me, né? Então, quando a gente olhar para esses espíritos todos, que já caminharam muito, que têm a sua luz, né? Vamos lembrar que eles têm as construções, mas que eles tiveram as suas lutas e foi tijolinho a tijolinho de esforço, né? Que não houve, que Deus não colocou ali para eles uma situação de pronto, agora eles foram criados de uma maneira diferente, enquanto os outros lutam, tem muitos sofrimentos, muitas dores, aquele ali foi criado de uma maneira instantaneamente no bem, que as coisas não se passam dessa forma. A doutrina espírita, né, continua sempre colocando para nós, nos tirando muito da fantasia, da superstição, do imaginário, somente das alegorias, e colocando o estudo de uma forma muito racional, nós repetimos, para que nós possamos raciocinar, né, termos uma fé raciocinada, aprendermos e possamos aplicar a nós. Porque com vontade, que é uma potência do espírito, nós podemos, todo espírito é capaz de vencer o mal que ainda habita em si mesmo e caminhar e construir a sua luz, como Jesus nos convidou, nos exortou. Na pergunta 129, Kardec perguntou assim, os anjos percorrem todos os graus da escala? E os espíritos falaram, percorreram todos os graus, mas como já o dissemos, uns aceitaram suas missões sem murmúrio e chegaram mais depressa. Outros levaram um tempo mais ou menos longo para chegar à perfeição. Os espíritos estão nos explicando sobre a marcha do progresso, né? O livro dos espíritos fala muito sobre isso, desse desenvolvimento do espírito para a vida espiritual, superando as questões mais próximas à animalidade em detrimento da espiritualidade que vai surgindo, que vai aparecendo conforme o desenvolvimento da inteligência, do lado moral, a maior compreensão das coisas, né? E o espiritismo, a nossa doutrina bem compreendida, é um instrumento valioso, porque nos traz as informações todas para nós refletirmos, tá? E o egoísmo, né? O egoísmo é sempre colocado, a gente lembra, como um grande obstáculo, né? Como os vícios todos, e o egoísmo aí número 1, como uma fonte de vícios, afastando, né? Nos afastando e retardando muito a marcha do progresso. Muitas vezes chegando um progresso intelectual alto e um progresso moral que ainda não acompanha, por conta mesmo dessa priorização à matéria, né? Sem lembrar que o mais importante mesmo é a nossa vida espiritual. Por isso a doutrina espírita vem nos falar, vem nos informar, vem nos trazer a espiritualidade, com André Luiz e toda a sua obra, com o nosso lar, nos mostrando, concretizando na nossa mente o plano espiritual, para que nós possamos compreender e diminuir o sofrimento em relação à vida e morte, em relação ao desencarne, em relação às dificuldades que nós temos que passar, algumas que nós criamos, outras são inevitáveis, que nos cabem, né, por ressarcimento à própria lei, para que nós possamos ver tudo isso com amadurecimento espiritual, maior compreensão, vem a doutrina espírita como esse instrumento valioso de progresso para nós. Um exemplo muito prático que a gente pensou foi como construir a paciência. É uma virtude. Como construir a paciência se não encontrarmos pessoas difíceis, pessoas que pensam diferente de nós e agirmos para com elas com respeito? São exercícios, né? Como construir a força moral se nós não tivermos os nossos obstáculos a percorrer e a vencer? E como crescermos se nós não tivermos, né, essa nossa luta? Essas nossas dificuldades que nos fazem pensar soluções, desenvolver estratégias e buscar ajudar a nós mesmos e ajudar ao outro que passa pelas dificuldades, né? Na pergunta 130, Kardec perguntou, se a opinião que admite os seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas é errônea, como se explica que ela esteja na tradição de quase todos os povos? E os espíritos explicaram para nós, fica sabendo que o teu mundo não existe de toda a eternidade e que muito tempo antes que ele existisse, espíritos já haviam atingido o grau supremo
Então os homens acreditaram que eles sempre tivessem sido dessa forma. Então, Deus cria incessantemente, né? Quando a gente olha um prédio pronto, uma obra pronta, uma cidade pronta, a gente esquece que aquilo foi um terreno baldio um dia. No outro dia a gente passa e diz, nossa, olha que shopping lindo, maravilhoso. Era um terreno baldio, cheio de mato, cheio de lixo às vezes. Olha que coisa bacana, hoje é um hospital, hoje é um shopping, hoje é um... né? A gente olha um homem feito e não lembra mais que ele foi criança, que ele teve as suas malcriações, que ele foi educado, que ele... enfim. Então, quando... né? Sem ter as informações que a gente tem hoje todas sobre o plano espiritual, sobre a evolução espiritual, sobre a escala espírita, né? A gente, diante do brilho, da luz, né? da grandiosidade de um espírito como Jesus, imaginou o quê? Foi criado desse jeito, né? Não passou por isso que a gente enxerga nesses espíritos imperfeitos que estão aqui do planeta Terra, espíritos rebeldes à lei de Deus. E a doutrina espírita vem e esclarece, não. Não, Deus é justo, soberanamente justo e bom. Criou todos lá, simples e ignorantes, e foram caminhando. Uns foram mais rápido, não se rebelaram, aceitaram as suas missões, suas provas, né? Foram co-criadores, contribuíram, foram mais rápidos. Outros pegaram caminhos, atalhos, demoraram um pouco mais. A gente vê numa sala de aula alunos que se dedicam, mesmo quando tem muitas dificuldades, às vezes, superam os seus obstáculos, vencem seus desafios e vão adiante. E vê alguns que resolvem ele ficar um pouco mais paradinho, não tô querendo agora, nananã, e vai levando mais tempo. Isso a gente vê na nossa vida, uma coisa, é só a gente raciocinar. Muitas pessoas que se comportam desse jeito. E aí a gente não vai culpar o outro. Ele andou mais por quê? Ele andou mais porque, né? A gente conheceu uma pessoa que falava assim, eu tô nesse cargo porque enquanto você soltava pipa, eu tava estudando muito, só fazendo pausa para me alimentar. É uma realidade, é uma analogia somente, né? Então depende da nossa potência, chamada vontade, vencer as nossas más inclinações, as nossas dificuldades e avançarmos, para a gente poder sair dessa encarnação levando nas mãos a obra que nós nos dedicamos, com labor, com esforço, com luta, às vezes com acertos, às vezes com erros, às vezes com lágrimas, às vezes com muito suor, né? E há várias moradas na casa do Pai, Jesus ensinou. Então, esse planeta, quando foi criado, né, ali debaixo da orientação direta de Jesus, já havia outros mundos. Jesus já havia progredido, já havia caminhado, já estava naquele estágio. Enquanto a Terra estava sendo formada. Enquanto a gente talvez estivesse vindo de outros orbes para cá, como espíritos rebeldes, precisando contribuir, não retrogradando, não perdendo o que nós havíamos construído. Mas viemos para cá, muito possivelmente muitos viemos de outros planetas, que continuaram essa marcha de progresso e esse mundo ficou destinado aos rebeldes, à lei de Deus. Por isso a gente tem a doutrina espírita, né? Por misericórdia, para nós podermos raciocinar e à luz desses ensinamentos e caminhar, né? Então, como há várias moradas na casa do Pai, Deus cria incessantemente. Claro que quando a Terra surge, espíritos vieram para cá ainda em recomeço, sem perder as suas construções, mas em uma espécie de recomeço, né? Alavancando com os seus conhecimentos. Estamos falando de capela, né? Muito en passant, impulsionando o progresso dos espíritos aqui, que talvez mais jovens, todos aprendendo. Então, nós tínhamos espíritos, né? Quando a Terra é criada, que já caminharam mais, outros menos, porque há muitas moradas na casa do Pai. Na pergunta 131, Kardec perguntou: há demônios no sentido que se dá a esta palavra? E aí Kardec fez um comentário grande que nós pedimos a vocês que voltem ao estudo, que deem uma lida, que reflitam, né? Ele coloca ali, talvez a gente deixe passar uma coisa muito importante por causa do tempo, que a gente não quer extrapolar, mas ele coloca lá que a palavra demônio implica a ideia de espírito mau na sua acepção moderna, pois que a palavra grega daimon, da qual ela derivou, significa gênio, inteligência, e referia a seres incorpóreos, bons ou maus, sem distinção, assim como a gente ouvia anjo bom, anjo mau, né? Os demônios, conforme a acepção moderna vulgar da palavra, supõem seres essencialmente maléficos. Deus, que é justo e bom,
não pode ter criado seres predispostos ao mal pela sua natureza, condenados pela eternidade. Como a gente sabe, né, que Deus é justo, soberanamente justo e bom, isso não coaduna com as leis de Deus. Então, há demônios no sentido que se dá a esta palavra? O que os Espíritos ensinaram para nós, fazendo-nos refletir? Se houvesse demônios, seriam obra de Deus. E Deus seria justo e bom, tendo criado seres eternamente voltados ao mal e desgraçados? Se há demônios, eles residem no teu mundo inferior e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo e que acreditam agradá-lo pelas abominações que cometem em seu nome. Então, gente, nós estamos debaixo das leis de Deus. Uma delas que a gente traz aqui agora é a lei de progresso, né? Então, há demônios, há anjos, há espíritos. Há espíritos imperfeitos, bons espíritos, espíritos puros. E a gente pode até se referir, como Kardec colocou no comentário, dos espíritos impuros, né? Dentro dos imperfeitos, com muitas características ainda de espíritos voltados ao mal. Sabedores que o mal é uma situação transitória, é um estado transitório, conforme Leon Denis mesmo disse. O meio é o trabalho e o fim, a perfeição. Então, na doutrina espírita, se poderia falar em demônio, seria um espírito impuro em um estado transitório, ou seja, na escala espírita, espírito imperfeito. Todavia, nós temos que lembrar, né? No livro Pão Nosso, muito interessante, não poderia deixar de trazer a lição 164, que fala do diabo. Fala assim: cada criatura humana apresenta certa percentagem de expressão diabólica na parte inferior da personalidade. Satanás simbolizará então a força contrária ao bem. Então, veja bem, é aquilo que a gente falou. Antes da doutrina espírita, a gente podia até pensar em culpar, né, alguém pelo que não desse certo na nossa vida. Conforme a gente vai adentrando ao estudo da doutrina espírita, a gente vê que não é mais possível, né? E ela diz para nós, ó, eles residem no teu mundo inferior. Então, em que momento nós sabemos que isso aqui é uma alegoria? Chifre, rabo, asa, nós já sabemos, são espíritos. Espíritos voltados ao bem, espíritos voltados ao mal, que é uma condição transitória. Por quê? Eles se voltam ao mal transitoriamente. Muitas vezes, dor, muitas vezes o desejo da vingança, muitas vezes não aceitação, como a gente viu lá na pergunta 129, que alguns espíritos aceitam suas questões e seguem, outros não aceitam. Então, eles mesmos retardam, somente retardam, não perdem o que construíram, mas retardam, porque muitos espíritos voltados ao mal são extremamente inteligentes, vão caminhar no lado moral, vão caminhar em compreensão e vão seguir. Eles estão temporariamente nessa condição. Muitas pessoas chamam, né, esses espíritos de demônio e às vezes até de obsessor. Nós lembramos que são todos filhos de Deus. Pela doutrina espírita, Deus é o Pai soberanamente justo e bom, não criou espírito nenhum destinado ao mal, né? Então, se existe um espírito que está no mal e vem para junto de nós, de alguma forma nós nos afinizamos com eles. De alguma forma, quando nós assumimos posturas de ciúme, de raiva, de inveja, de egoísmo, quando nós tiramos a paz dos outros por algum motivo, nós estamos sendo espíritos, agindo como espíritos infelizes. Somos imperfeitos e estamos agindo como espíritos infelizes. E se nós provocamos a discórdia, caímos lá nos espíritos impuros, né? Então, assim, e depende do que essa mudança? Da vontade. Saulo encontrou Jesus, entendeu a proposta, seguiu como Paulo. Pedro arrancou a orelha, né, de um soldado, se não me engano, enfim, e no entanto tornou-se a rocha sobre a qual Jesus disse que ia construir o edifício do seu amor, da sua bondade, dos seus ensinamentos todos, da sua doutrina de luz. Quantos espíritos, para chegar onde chegaram, viveram muitas lutas e batalhas? A gente acredita que todos, né? Só que cada um fazendo o ritmo da sua marcha rumo ao progresso.
Então esse espírito que é chamado obsessor é um irmão nosso que temporariamente está nessa situação, mas que vai ter e tem todo o suporte para a hora que ele quiser, ele voltar. Jesus disse, né, a viver do bem, voltar a viver do bem. Jesus disse que nenhuma ovelhinha se perderia. Nenhuma, ele disse. Então nós temos a certeza de que mobilizando a vontade, o espírito é capaz de voltar para essa estrada do bem, se afinizar com os bons espíritos e seguir sempre para o alto, sempre para Deus. Porque essa é a nossa destinação, criados por Deus, e iremos ao seio de Deus, porque assim Ele aguarda por nós e tudo faz para que isso aconteça. Suas leis, as nossas reencarnações, programação reencarnatória, tudo de forma, pessoas com as quais nós vamos estar, situações que nós vamos ter que passar, tudo concorrendo para que nós possamos vencer a nós mesmos. E não vai dar mais para apontar o dedo para ninguém. Né? O bom espírito é aquele que não mede esforços para superar as suas más inclinações. Então, está escrito já mesmo no livro lá da doutrina espírita, nós temos más inclinações sim, e vamos ter que vencer, tá? Então, nós vamos trabalhar por nós e vamos, consequentemente, estar trabalhando pelos outros, né? Então, nessa acepção moderna, né, de tudo que nós vamos ouvir, de seres essencialmente voltados para o mal, dentro da doutrina espírita não há. Então a pergunta, demônios no sentido que se dá essa palavra? Há espíritos, né, dentro da escala espírita. Há espíritos imperfeitos, bons e puros. E toda vez que nós estivermos assumindo posturas de levar o outro a se desestruturar, a se desequilibrar, fazendo isso por intenção, nós estaremos agindo como seres, como esses seres que estão no mal. Estaremos sendo infelizes, porque a raiva nos torna muito infelizes, a inveja nos torna infelizes, tudo isso. E quando nós estivermos levando o bem, a consolação, o amparo, a fraternidade, a caridade, nós estaremos sendo espíritos felizes, infelizes. Por isso a doutrina espírita nos ensina, fora da caridade não há salvação. Então é isso, meus irmãos. É muito importante esse estudo para nós. Vamos refletir, porque faz-se presente aqui nós lembrarmos, né, ao término desse estudo, a palavra pensamento, porque muitas vezes nós não falamos, mas nós pensamos. E nós pensamos, às vezes, muito mal. E o pensamento faz a nossa vibração que vai caracterizar, né, a sintonia que nós vamos fazer. Se o espírito que ainda está no mal se aproxima de nós e nós temos bons pensamentos, estamos em prece, vigilantes, procurando trabalhar no bem, nós vamos ajudá-lo sim. Mas se nós, ao contrário, né, não usarmos todos esses recursos que nós conhecemos, nós não vamos ajudá-lo e vamos ainda acreditar por alguns instantes que pode ser por responsabilidade, que culpa não é uma palavra espírita, né? Por responsabilidade de alguém. Então nós temos o maior tratado social que há, que foi o que Jesus trouxe, que é a lei de amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Busquemos a angelitude sem asas, mas com muito trabalho e com muito amor. Vamos buscar a sintonia com os bons espíritos, né? Vamos olharmos-nos pela ótica do alto amor para podermos amar o próximo. Vamos olhar para nós enxergando quem nós somos. Muitas vezes nós nos acreditamos melhores do que somos. E para nós sermos melhores do que somos, nós ainda vamos ter que trabalhar bastante. Então que Jesus, né, nos ajude, nos abençoe, nos ampare, esteja conosco nessa caminhada. Nós estamos vivendo momentos de muitas dores, de muitas lutas, que nós possamos aproveitar toda essa informação que nós já temos, né? E acreditar que nós somos capazes, através da nossa vontade,
de superar esse momento que nós estamos vivendo. Seja lá na enfermidade, seja em que dificuldade for, em que nível for de dificuldade. Que esse sofrimento que chega para nós será instrumento, sim, de muito aprendizado. Vamos lembrar o tempo todo que Deus é bom, que nós temos, sim, um espírito amigo, né? Que nós temos um anjo da guarda que é um espírito amigo, velando por nós, que nós temos espíritos bondosos, familiares, simpatizantes. Nós não temos só aqueles que discordam ou que por algum motivo ainda nos procuram para o mal. Nós temos também os espíritos benevolentes, aqueles que quando vem a nossa luta se aproximam para nos ajudar. E acaba sendo ajudado também esse irmão que chega perto de nós. Que nós oremos por nós e por eles todos que ainda estão no mal. Oremos uns pelos outros, para que nós possamos todos fazer brilhar a nossa luz, como Deus quer, como Jesus quer. Um grande abraço para todos vocês, muita paz, muita força para todos vocês. Mestre amado Jesus querido, amigos espirituais, Dr. Herman, acima de tudo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos a todos vocês por esse estudo, por essas reflexões que vêm nos lembrar aquilo que precisamos a cada dia de nossa vida na encarnação na Terra, para que nós possamos sair daqui melhores do que aqui chegamos, possamos aproveitar essa grande oportunidade. Nós agradecemos por tudo e pedimos por todos mais uma vez, Senhor, ser com todos nós. Muito obrigada a todos vocês. Graças a Deus.